Eu acho que eu não sou nenhum dos dois. Assim, uma coisa que eu sempre tentei separar, inclusive eu uso nomes diferentes na pesquisa, na área médica, eu assino Faria. E na poesia eu assino Ana Caetano. Porque eu acho que, embora a gente seja uma pessoa só, e isso pareça um pouco de esquizofrenia, eu acho que a gente sempre tem que... a última coisa que eu queria ser era a melhor poeta entre os médicos e a melhor médica entre os poetas. Você tem que fazer a sua atividade junto com seus pares. Então são atividades diferentes, assim, da vida. Então eu acho que eu sou médica junto com os médicos e poeta junto com os poetas. Olha, essa coisa essa discussão, né, sobre a escola e a poesia, eu acho ela muito relevante, porque, na verdade, obviamente, o primeiro contato com a poesia, meu e da maioria das pessoas que você perguntar, claro que foi na escola. Mas eu me lembro que o que realmente me interessou na poesia foi quando eu estudava em Dores do Indaial, onde eu nasci, na escola estadual, e até, sei lá, uns 10 anos, assim, eu estudava poesia do jeito que as pessoas estudam na escola, né? Os parnasianos, decoravam coisas e tal. Ou seja, o interesse pela poesia era pouco, pequeno. Aí chegou essa professora, né, Valéria, que tinha acabado de chegar, formada pela UFMG na Letras, muito animada, jovem, querendo fazer vários projetos. E ela foi que despertou, não só em mim, mas eu acho que em várias pessoas da turma, o interesse pela poesia. Porque ela mostrou pra gente a poesia como alguma coisa viva, e não simplesmente aquele texto morto dos livros. E eu lembro que ela trouxe coisas modernas, né? Trouxe Oswald de Andrade, uma série de textos mais recentes, da poesia mais recente, e o que nos interessou muito, ela trouxe muito música popular brasileira, Chico Buarque, Caetano, como sendo poesia, o que deixou a gente absolutamente encantado. E, como eu estava te dizendo, como era a época da ditadura, anos 70, algumas das atividades, inclusive, que ela propôs na época, que a gente ensaiou e tentou fazer, foi inclusive proibido. O diretor da escola não nos permitiu fazer, porque era uma época de censura muito ferrenha, mas foi uma pessoa que realmente me despertou para a ideia de que poesia era mais do que simplesmente aqueles textos chatos que estavam nos livros, e de que era possível encontrar poesia em lugares que nós nunca tínhamos pensado, por exemplo, na música popular brasileira. Eu estou te dizendo, quer dizer, foi uma época difícil para a gente, mas também tinha todo o interesse. E eu lembro que uma das coisas que na época mais me ajudou e que eu gostava muito era o suplemento literário. Ele chegava para minha mãe, porque ela era diretora de escola, e quando a gente estava no interior, era o único contato que a gente tinha com uma poesia mais moderna, mais recente, mais contemporânea. Eram os poemas que vinham no suplemento literário. Eu tenho a coleção até hoje, dos anos 60 e 70. Quando eu vim para Belo Horizonte, aí obviamente apareceram outras fontes, né? Mas eu acho que essa professora foi uma das que colocou a poesia moderna que eu procurei, né? Então, Manuel Bandeira, os clássicos, claro, Carlos Drummond de Andrade, eu era apaixonada pelo Carlos Drummond de Andrade e tudo dele, e Fernando Pessoa, que foi grande paixão dessa época. Porque a gente não tinha muito contato. Foi só na universidade que eu acho que se abriu todo um leque de poetas que inclusive tinham uma ação muito importante na época, que foi a chamada poesia marginal, né? Receita contra o tédio. Palavras começadas com P. Perigo, palíndromo, presente. Pálpebra, pássaro, poente. Páprica, paladar, pensamento. Perfume, pupila, pigmento. Pérola, púrpura, pingente. Papel, partícula, pretendente. Paraíso, pergunta, permanente. Poema, pulsar, profundidade. Pétala, pavio, posteridade. E um pouco de pólvora da pior qualidade.
Receita contra o tédio, na verdade, é uma espécie de homenagem a uma vertente, a um legado de poesia que também me influenciou muito, como a muitos, que é a poesia concreta. O Elixir, eu me inspirei, é uma brincadeira, com o nome da revista Neuigandres, que foi a revista dos poetas concretos, né, do Augusto Haroldo e Décio Pinhatari, nos anos 50. E essa palavra, Neuigandres, aparentemente ela se origina de um poema do Arnaud Daniel, né, que é um poeta provençal, que foi resgatado pelo Ezra Pound e depois pelos poetas concretos. E é de um poema dele. E é uma palavra muito misteriosa, que eles traduziram como sendo elixir contra o tédio. E que expressava muito o que era a poesia concreta, ou seja, era alguma coisa contra o tédio, né? Eu acho que o importante é que é a ideia da pólvora, a palavra pólvora, ela explode sempre. E a ideia do poema é exatamente isso. Tanto é que ela começa, a primeira palavra do poema é perigo. No meio tem o pavio, você vai ver, e no final tem a pólvora. Então, a ideia do poema é criar, porque a palavra ela tem a força de emitir o símbolo e a ideia. Então, a ideia é essa, e ela está mesclada, o perigo, o pavio e a pólvora, que explode no final, com outras palavras, com P, que são palavras mais suaves. Então, a poesia como sendo uma mescla de algo que, na suavidade dele, ele tem alguma coisa de explosivo, de revolucionário. Então, mascando ou explodindo, o papel é o mesmo. Pólvora sempre emite alguma coisa que é explosiva.